Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para trazer um pouco mais da sua palavra, nos encher da sua unção, aprender um pouco mais dele e agradecer a Deus também por poder estar aí na sua casa, compartilhando essa palavra e a gente sendo edificado por meio dela. Quero aqui, antes de trazer uma palavra nessa noite, eu quero dar alguns avisos, né? Um aviso é que nós, todas as terças e quintas, nós estamos tendo live. As nossas lives começam às 7h30 e tem a durabilidade de uns 40, 50 minutos. Então, seja esperto, se encha dessa verdade. O que vai mudar a nossa vida é aquilo que a gente recebe da parte de Deus. Tenha um coração receptivo à palavra de Deus e com certeza Deus vai transformar a tua vida através da sua palavra. Nos domingos, os nossos cultos é às 17 horas. Domingo próximo é o nosso culto de arrecadação. Então, você que colabora com os nossos projetos, colabora com as instituições, traga o seu donativo, converse com o seu líder, fala a quantidade que você vai doar. Você ainda que não participa desse projeto, comece a se envolver. A gente tem um projeto muito lindo, a gente ajuda 18 instituições de caridade na parte alimentar e também na parte espiritual. Faça parte desse projeto. Amém? Glória a Deus. Bom, eu recebi do pastor Fernando essa oportunidade para trazer uma palavra nessa noite. E eu meditando na palavra de Deus, eu lembrei de uma ministração que aconteceu em 2014, mês 11 de 2014. Eu fui ministrado com essa palavra tem feito a diferença na minha vida e com certeza vai fazer na sua também. É uma palavra que está lá em Tiago, capítulo 2, no versículo 5. Se você estiver com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Tiago 2:5. Eu vou abrir aqui a nossa Bíblia digital. Tiago, capítulo 2, no verso 5. Tomara que esse bichinho não venha querer tocar essa hora. Tiago, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? Então essa palavra tem marcado muito a minha vida. Porque para o mundo, ser rico é pessoas que têm poder aquisitivo, que têm dinheiro, que têm casas, que têm mansões, que têm iates, carros do ano. Para Deus é diferente. Deus chama isso de são os ricos do mundo ou para o mundo. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu aqueles que para o mundo são pobres. Para o mundo, a pessoa não tem esse poder aquisitivo. Mas Deus escolheu esse tipo de pessoa para ser rico na fé, ou em fé, e herdeiro do reino. E aí, eu gostaria de meditar com os irmãos um pouquinho nessa noite a respeito disso, né? Nós temos que ter esse desejo de ser ricos na fé. Esse é um desejo que tem que partir do coração de cada um de nós. Nós precisamos ter esse desejo de ser rico em fé, ter essa herança dentro de você, porque fé é uma herança, lógico, uma herança dada por Deus. A fé é um dom de Deus, é uma herança dada por Deus, mas nós temos que ter esse desejo de fazer com que essa herança, essa fé, ela se multiplique, ela cresça dentro de nós. E com base nisso aí, a gente vai buscar os nossos valores.
Porque os valores, eles determinam as nossas prioridades. Veja bem, os nossos valores vão determinar as nossas prioridades. E as prioridades vão determinar o tempo que a gente leva para buscar ou deixar de buscar aquilo que a gente está interessado, né? Nesse caso aqui, é ser rico na fé. E tem um texto que eu acho também muito importante. É o texto que está lá em Colossenses capítulo 2, Paulo escreve para os Colossenses capítulo 2. Eu queria que os irmãos também abrissem as suas Bíblias. Colossenses capítulo 2, no versículo, a partir do versículo 1, diz assim, ó: Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração de vocês sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios ou falares, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mas o mais importante está aqui no versículo 2, que ele diz que ele se esforçava para que o coração dos irmãos sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender. Nós temos que ter essa riqueza dentro de nós, da forte convicção do entendimento, para a gente compreender plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, nós temos várias razões para ser ricos na fé. Entenda bem, nós temos várias razões para buscar se encher dessa fé, ser rico em fé. A primeira razão, eu acho que a mais conhecida, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira razão que me leva a ser rico em fé é que o meu desejo é agradar o meu Criador. Nós só tem uma forma da gente agradar o nosso Criador, agradar a Deus, o nosso Pai, aquele que nos formou. É crendo, tendo fé. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Nós temos essa convicção que o nosso Deus é vivo, o nosso Deus existe. E sabendo disso, a Bíblia diz que Ele nos torna galardoador daqueles que o buscam, recompensador. É por isso que a nossa recompensa não vem do homem. Você não pode esperar recompensa da parte do homem. Porque é por isso que a gente se decepciona várias vezes. A gente espera aquela recompensa, a gente espera aquele elogio, a gente espera aquilo ali, e a Bíblia diz que a nossa recompensa vem do Senhor. Aleluias. Amém? Então, a primeira maneira, ou a primeira razão que eu tenho para ser rico na fé, é que eu quero agradar o Senhor. Nós queremos agradar o Senhor. Aleluias. Outra razão, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, a Bíblia diz que é a fé que nos introduz para a eternidade. Olha só, é a fé que te leva para a eternidade. A Bíblia diz que nós temos que crer com o coração e confessar com a nossa boca, e aí nós seremos salvos. A Bíblia diz que a fé
é um dom dado por Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E é por meio dessa fé que eu e você entramos na eternidade. Porque é por meio dessa fé que nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia? Então, uma outra razão muito importante, muito grande. Primeiro, agradar a Deus. Sem fé é impossível. Não há uma outra forma de agradar a Deus se não crendo naquilo que Ele deixou escrito, se não crendo na sua palavra. Todas as vezes que eu discordo do que a Bíblia diz, eu estou desagradando ao Senhor. Então, primeiro é agradar a Deus. Segundo, receber o passaporte para a eternidade. Uma vez eu ouvi uma ministração a respeito da eternidade, muito importante, muito linda. Talvez você já até deve ter visto em algum vídeo, né? Onde a pessoa pegava um punhado de água na mão e ele dizia que a vida do homem estava se resumindo àquele punhado de água que ia escorrendo pelos dedos. Mas o reino do céu era o restante da imensidão dos mares. Essa é a eternidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos várias razões, muitas razões para ser ricos na fé. Uma outra razão é que os sinais só vão acompanhar aqueles que creem. Você pode ser uma pessoa super assídua na igreja. Você pode ser uma pessoa que fala muito bonito, um bom orador. Mas se você não crê, os sinais não vão te acompanhar. Está escrito lá em Marcos, capítulo 16 de Marcos, o próprio Jesus falou, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, eles vão expulsar demônios, eles vão falar novas línguas, eles vão impor as mãos sobre as pessoas e elas vão ser curadas. Mas os sinais só vão acompanhar quem crê. Aleluia. Outra razão, ainda no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Então, uma grande razão, quem tem fé tem tudo. Se você tem fé, se você é uma pessoa rica na fé, então você tem tudo da parte de Deus, tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Você vai conseguir alcançar aquele depósito que o Senhor já fez para você e para mim. Essa palavra de Tiago, capítulo 2, há 9 anos atrás, 8 anos atrás, eu fui ministrado com essa palavra, e essa palavra fez uma diferença na minha vida, faz hoje e vai fazer posteriormente, porque é uma palavra atualíssima, bem atual. Amém? Outra razão que nós temos que ser ricos na fé. 1 João 5,4 diz que a fé é a única coisa que vence o mundo. É a nossa fé. A gente vence o mundo, quando ele fala essa palavra mundo, está falando de sistema. Nós vivemos no meio de um sistema maligno, um sistema pecaminoso, um sistema onde vai numa direção e nós, como cristão, nós temos que vir na contramão. Só que sem fé a gente não vai conseguir vencer essas barreiras. A Bíblia diz que a nossa fé é ela que vence o mundo. 1 João 5,4. Eu queria te orientar. Quando você é ministrado assim, comece a marcar os capítulos, o livro, os versículos, para depois você meditar. O Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é fazer relembramento. Ele faz nos relembrar aquela passagem que a gente ouviu, ele faz nos relembrar aquele texto que você meditou. E uma vez que você tem aquilo marcado na tua agenda, no teu caderninho, que você vai ler novamente, ou vai, sabe, pega e começa a meditar naquilo ali, com certeza, essa palavra, ela vai fazer tanto o efeito que fez quando você ouviu a primeira vez, como vai te acrescentar mais e mais. É assim que tem feito comigo. Amém? Então, a nossa fé, ela vence o sistema maligno.
ela vence o mundo. Sexta razão que nós temos que ter para ser rico na fé. Uma sexta razão que a gente leva a ser rico na fé. Está lá em João 14, 12. Jesus diz que aquele que crê em mim, ou aquele que tem fé, ele vai fazer as coisas que eu faço e obras maiores ainda fará, porque eu vou para o Pai. Olha só, quando ele diz aquele que crê, ele não está dizendo aquele que segue, aquele que está, não, aquele que crê. Se você crê, você vai fazer. Aleluia! Quando Deus fala lá em Tiago que Deus escolheu que para esses mundos são pobres para ser ricos na fé, é para a gente ter esse posicionamento de crer em Cristo, no que Ele fez, no sacrifício dele, e por isso nós vamos ser cristão, ou uma extensão aqui na terra dele. Amém? Glória a Deus. Fazer as obras que ele fez e obras maiores. Se a gente fizer só o que ele fez, tá de bom tamanho. Aleluia. Sétima razão. Por que eu tenho que ser rico na fé? Também está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo do 22 ao 24. Aleluia. A Bíblia diz que tudo que você disser, tudo que você determinar, crendo, tudo que você disser, crendo, não duvidando no seu coração, ele diz que assim vai acontecer. Aleluia. Se você disser a este monte, ou a este problema, ou a esta situação, ou a essa enfermidade, se você disser, saia e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será convosco. Aleluias. O próprio Jesus falou isso. E aí eu te faço lembrar de uma passagem que está lá em 1 Reis. A Bíblia diz que Elias falou, ele determinou que não ia haver chuva no período de 3 anos e meio, ou 3 anos e 6 meses, não ia haver chuva. A chuva só ia voltar segundo a sua palavra. Aleluia! Isso é ousadia. E aí você vê a própria palavra de Deus, a Bíblia, a história, diz que aconteceu tudo isso. Não houve chuva. Naquele período não houve chuva, porque ele determinou que não ia haver. Assim também é conosco. É uma das razões que eu tenho que ter fé. Tem muitas coisas nas nossas vidas que a gente tem que determinar. Tem muita coisa na nossa família que a gente precisa determinar que aquilo aconteça. E a Bíblia diz que vai acontecer. Amém? Oitava razão, Hebreus 10, 35. A fé traz recompensa. Essa também é uma razão muito boa. A fé, ela traz recompensa. Quando você faz a vontade de Deus, a Bíblia diz, aí você vai alcançar a recompensa dele. Então, se você tem essa fé, se você é rico nessa fé e põe em prática essa fé, você será recompensado por ela. Aleluia. Aleluia. Cada um de nós vivemos Deus na medida da nossa fé. Lembre sempre disso. Você só vive Deus na medida da sua fé. Aonde a sua fé alcança. Quanto mais fé, mais posicionamento você tem na palavra, mais você tem de Deus. Mais Deus se torna grande na sua vida. Mais Deus se torna grande na sua história. Aleluias. Deus é o tamanho da tua fé. Essa é uma grande verdade. Deus, ele é para você do tamanho da tua fé. A Bíblia diz que se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Desde que você creia. Porque Deus é para você do tamanho da sua fé. O apóstolo Pedro,
quando ele foi convidado por Jesus para ir de encontro a ele, ele se posicionou e desceu do barco e começou a andar. Só que aí, em certos meios, ele começou a duvidar de que realmente aquilo que ele estava fazendo ou aquele espaço que ele estava dando era uma realidade. E aí ele se afundou. Vou voltar a falar. A fé, além dela trazer recompensa para você, cada um de nós vivemos Deus na medida da nossa fé. Aleluias. Glória a Deus. É por isso que nós temos que crescer na fé. Nós temos que crescer em Deus. Nós temos que ser maduro na fé. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 13, ele diz que quando ele era menino, ele falava como menino, agia como menino, se relacionava com as coisas de menino. Mas quando ele cresceu, quando ele amadureceu, chegou numa maturidade, ele deixou de lado as coisas de menino. Nós temos que ser assim também. Quando começamos a nossa vida cristã, a gente conhece muito pouquinho, é muito, sabe, doce, aquela coisa toda. E aí os dias vão passando. Se você não se empenhar em meditar na palavra, se encher da palavra, se encher do Espírito Santo, você vai continuar sempre com necessidade de leite. Você não vai crescer. Nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos nos desenvolver em Deus. Largar as coisas de menino. Buscar um alimento mais sólido, como a Bíblia diz. Amém? Fé não é um esforço mental. Fé não é um esforço mental. Mas é um descanso na palavra. Você sabe que às vezes você assiste filmes que vê o ator que está atuando lá como Cristo, vê ele fazendo uma oração, por exemplo, uma oração para ressuscitar Lázaro, ele faz assim, ó, botando força. Não é isso, fé não é um esforço. Fé é um descanso na palavra de Deus. Fé é crer no que a Bíblia diz. Eu posso me esforçar, gritar, me espernear para expulsar um demônio ou orar para alguém ser curado. Se eu não crer naquilo que eu estou fazendo, não vai acontecer nada. Amém? Então, fé não é um esforço mental, mas um descanso na palavra. Aleluia. Eu vou ler um texto que está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses 3. Glória a Deus. Versículo 16, diz assim, ó, 3,16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vocês. Então, fé não é um esforço, é um descanso na palavra. Quando ele diz que o Senhor da paz vos dê continuamente, é independente da circunstância. Quer esteja a circunstância favorável a você ou não, Ele vai te dar essa paz. Filipenses 4, o versículo 6 e o 7, diz que nós não devemos estar ansiosos. Nós temos que colocar diante do Senhor as nossas ansiedades através da oração. Aí ele diz, através da oração, da súplica, regada com ações de graça. Aí ele diz que a paz que excede a todo entendimento vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Aleluias. Então, fé não é um esforço mental, mas o descanso na palavra de Deus. Aí vem uma perguntinha, irmão, você falou tudo isso, mas o que eu faço para me ser rico na fé? Como temos que fazer para ser ricos na fé? Primeiro, ter um relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Tessalonicenses, nós estávamos na segunda carta, mas a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito ou desprezá-lo. Nós não devemos desprezar.
Desprezo é você estar lá e você fazer de conta que não está vendo aquela pessoa. Isso é desprezo. É como se você chegasse em casa, a tua esposa ou teu marido estivesse lá e você fizesse de conta que não tinha ninguém. Era tratado como desprezo. É assim que a gente faz de vez em quando com o Espírito Santo. A gente troca. Está lá nos chamando, vem para cá. Eu tenho muita coisa para te ensinar. Eu tenho muita unção para te dar. E a gente perde o nosso tempo com muitas outras coisas. Amém? Então, o primeiro passo para ser rico na fé é ter um relacionamento com o Espírito Santo. É não desprezar o Espírito. Aleluia. A Bíblia diz que ele é o nosso mestre. O Espírito Santo, ele é o nosso mestre. Mestre ensina. É o nosso ajudador. Nos ajuda. É o nosso paracleto, aquele que foi enviado para andar do nosso lado. É o nosso consolador. Ele nos consola. A Bíblia diz que ele está presente em todo o tempo. Jesus diz, eu vou enviar o outro consolador e ele vai estar com vocês por toda a eternidade. Nunca vai te deixar. Aleluia. Não é o Espírito que nos deixa. Somos nós que o desprezamos. Somos nós que o deixamos de lado. Quer ser rico na fé? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Começa a ter comunhão com o Espírito Santo. Tenha comunhão com a palavra de Deus. Tenha comunhão com a palavra. Salmo 107, a Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra para nos sarar e nos livrar daquilo que nos causa morte. Então, se eu tiver comunhão com a palavra, eu vou ser livre daquilo que vai me causar morte e vou estar saudável. Não só fisicamente, mas saudável espiritualmente, saudável na mente. Amém? Glória a Deus. Ter comunhão com a palavra, ter comunhão com o Espírito. Comunhão com a palavra também para gerar fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Como é que você quer ser rico na fé se você não tem comunhão, se você não escuta, se você não tem um relacionamento com a palavra? Coríntios 2 diz também que o Espírito Santo e a palavra de Deus, foram enviada a palavra e o Espírito para nos revelar o que nos foi dado gratuitamente. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 119 diz que a palavra de Deus, Salmo 119, eu quero até ler esse texto aqui. Salmo 119. Aleluias. Glória a Deus. Salmos 119. O versículo é o 130. Diz assim, a revelação da tua palavra esclarece, te deixa claro, e dá entendimento às pessoas simples. Uma palavra de Deus revelada, ela esclarece e dá entendimento para as pessoas simples. Eu acredito que não tem nenhum doutor da lei aqui. Nós somos simples. E é para esse tipo de pessoas simples que o Espírito Santo vai nos dar entendimento e revelação da sua palavra. Mas precisamos ter comunhão. Amém? Ter comunhão com a palavra. Aleluia. A carta de Judas diz que nós temos que batalhar. Batalhar todo dia. Batalhar pela fé, para o crescimento dessa fé, que de uma vez por todas foi entregue às pessoas que são separadas para Deus. Aleluia. E a forma de separar, de batalhar, é tendo comunhão com o Espírito Santo, orando em línguas. Amém? João 5,39, a Bíblia diz que Mateus 22 diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. João 5,39 diz que nós temos que examinar as Escrituras.
Temos que examinar, porque é ela que vai nos mostrar o Senhor Jesus, testificar de Jesus, é ela que testifica de Jesus. Amém? E é nela que está a vida eterna. É em Cristo que está a vida eterna. Aleluias. Glória a Deus. Então tem várias passagens que diz que nós temos que meditar na palavra, que nós temos que meditar, nós temos que se encher da palavra, se encher do Espírito. Colossenses 3 diz que nós temos que nos encher da palavra. A palavra tem que habitar dentro de nós ricamente ou abundantemente. Aleluia. Glória a Deus. Se não nos alimentarmos o nosso espírito, ele fica anêmico ou fraquinho. Por isso que nós temos que alimentar. Ó, eu peso 90 quilos, 94 quilos. Todos os dias, o meu corpo necessita de alimento. Todos os dias. Eu coloco 1 quilinho de arroz, um pouquinho de feijão, umas carninhas. Todos os dias eu alimento ele. Alimento de manhã, alimento meio-dia, alimento à tarde, boa parte da noite também. Assim é o nosso espírito, ele necessita também do alimento que é a palavra, que é a oração, que é a comunhão com o Espírito Santo, para que ele não fique anêmico, fraquinho. É por isso que às vezes a Bíblia diz que a nossa luta, a luta interna da carne com o Espírito, às vezes a gente é derrotado, é por isso. Porque o nosso Espírito, por não estar alimentado, por a gente não estar alimentado da palavra, não estar cheio, não estar rico em fé, não estar alimentado da palavra, as coisas do mundo vai nos seduzir, vai nos prender, vai nos afastar. Então, nós precisamos, eu e você, nós precisamos ser ricos na fé. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser ricos na fé. E a única forma de ser ricos na fé é se entregando à palavra, se entregando ao Espírito, à oração. Amém? Nem só de alimento vive o Edivan, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O próprio Jesus falou isso, não só de pão viverá o homem. Não só de alimento, de arroz e feijão vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, que você venha se fortalecer em Deus e que você venha almejar ser ricos na fé. Sei que tem muita gente que o desejo dela é ter muita coisa, é ser rico. Como eu gostaria de ganhar na Mega Sena, como eu gostaria disso, como eu gostaria daquilo. Para o mundo é importante ter dinheiro, sim, mas para Deus mais importante do que dinheiro é você ser rico em fé. Porque se você é uma pessoa rica em fé, você tem tudo que o mundo pode te proporcionar, principalmente a paz que excede a todo entendimento. Amém? Que o Espírito Santo te fortaleça. Eu gostaria de orar com você. Querido Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecer porque Tu és maravilhoso. O Senhor tem sido maravilhoso na minha vida, na minha família, na vida dos meus irmãos. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue enriquecendo a cada um com a Tua graça, com o Teu amor e com o Teu conhecimento. Eu quero aqui, Pai, em nome de Jesus, orar por as pessoas que estão enfermas, que o Espírito Santo da verdade vá de encontro, Pai, a cada pessoa que está enferma agora, Pai, e toca no corpo dela e arranca, Pai, toda enfermidade física, enfermidade, Pai, no seu corpo físico, seja sarado agora em nome de Jesus. Enfermidade na alma, Pai, seja curada agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Pai, que todas as pessoas, Pai, que estão acompanhando essa live ou que vão acompanhar ela posteriormente, que elas sejam saradas para a Tua glória. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus.